Deus abençoe os obreiros de Canaã. Deus abençoe os obreiros de Belágua, Rafael, Manati, que nos recebem, são meus amigos. Obrigado, pastor Marcelo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Os que encontraram, por favor, digam amém. Amém. Presbítero Tiago, meu amigo, sua esposa, Deus abençoe. Verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Espírito Santo, meu amor, amado de minha alma, nós estamos aqui essa noite, meu amor. Tu estás aqui neste lugar. Ora bacana, tu estás te movendo de uma forma tão forte aqui, Senhor. Há tanta graça tua aqui esses dias. Tu estás no controle, nada aqui foge do teu controle, meu amor. Toda a ação do diabo é neutralizada agora pelo poder do nome de Jesus. Desce com a tua graça aqui essa noite. Senhor, eu quero ver o Senhor levantar pessoas aqui neste lugar, na unção do teu Espírito. Sente dando glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olhe bem para cá, por favor, me dê alguns minutos da sua atenção. Eu estou desde ontem aqui tentando entender o desejo claro e direto do coração de Deus para nós, nesse terceiro congresso Amo Almas. Ontem nós estivemos aqui, estávamos em oração pela caravana. O Senhor falou coisas muito profundas ontem aqui a respeito. Nós fomos ontem muito confrontados pelo Espírito aqui. Tivemos um momento de quebrantamento, de oração, de confronto. E hoje eu estava ali um pouco recluso, chorando nos pés do Espírito de Deus e tentando entender qual seria a palavra de fato que Ele queria derramar aos nossos corações aqui essa noite. É a minha última participação. Hoje à tarde eu estava orando enquanto minha esposa estava lá pregando a palavra com as irmãs, o Espírito Santo operando de forma muito especial. E hoje foi um dia que eu fui muito visitado pelo Espírito de Deus, assim, muita graça. Sim, de verdade. Muito tratamento. Hoje foi um dia de muitas lágrimas. E eu estava aqui vendo as crianças apresentarem, ouvindo a voz de Deus falando comigo. E eu sei agora exatamente o que o Espírito Santo quer liberar. Deus usou o pastor André aqui agora há pouco, usou o pastor Nonato, falando sobre o futuro desse trabalho, qual é o desejo do coração de Deus, falando do presbítero Leandro, presbítero Tiago, sua esposa Mandandaire, esposa do presbítero Leandro, toda a família. E o Espírito Santo está ministrando algumas realidades ao meu coração a respeito disso. Todos nós conhecemos esse texto.
é um dos textos mais conhecidos e um dos textos mais pregados de toda a Bíblia. É aqui, nesse texto, nesse verso que nós lemos, que o Senhor levantou um dos maiores homens que a Bíblia registra a sua história. Quem vai surgir na cena aqui é nada mais, nada menos do que Elias, que é conhecido como o leão dos profetas. Deus tem alguns ícones. Existem homens e mulheres registrados aqui na Bíblia Sagrada, que eles foram terrivelmente usados por Deus, de uma maneira tão tremenda, tão extraordinária, que a história deles nos confronta. E a maioria deles foram usados em períodos de muita escassez espiritual, de muita crise. E eu sempre gosto de pensar e analisar isso. Os períodos de crise sempre são os períodos que o Senhor levanta os homens que Ele mais quer usar. Os homens e mulheres mais usados por Deus em toda a história, não apenas na história bíblica, foram levantados em períodos de crise. Existe uma frase de Churchill que eu aprendi esse ano e que muito falou ao meu coração. Winston Churchill foi um homem usado assim, de forma tremenda para dar destino à Segunda Guerra Mundial. E ele disse assim: tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. Eu vou repetir. Tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Homens fracos geram tempos difíceis. Você pode estudar a história, sempre é um ciclo. A história de Israel é assim. Todas as vezes que Israel tinha muita paz, o povo se distanciava. Quando o povo se distanciava, a prova chegava. Na prova que chegava, Deus levantava homens e mulheres para livrar. Sempre é assim. Nós estávamos vivendo dias muito fáceis nesse país, de um tempo para cá, e parece que nós ficamos um tanto quanto dispersos. Começamos a perder a nossa essência. As coisas começaram a ficar estranhas no que diz respeito ao contexto de igreja. Não agora, mas de décadas para cá. Pelo menos 20 anos para cá. De sorte que eu estou acreditando que dias difíceis estão vindo pela frente. Não serão dias fáceis, serão dias difíceis. E nesses dias difíceis, Deus vai levantar os maiores homens e mulheres que Ele já usou nessa nação. Tem alguém comigo aqui? Serão nesses dias difíceis que estão por vir, que Deus vai levantar os homens mais usados que Ele já usou nesse país. Oh glória! Tem alguém que crê nessa palavra e toma posse? Você vai ouvir algumas coisas aqui que eu espero, de fato e de verdade, que lhe levem a tomar uma decisão no que diz respeito à sua vida. Se a sua vida não for transformada depois desse culto, eu falhei em transmitir aquilo que o Espírito Santo me entregou. Porque eu creio que aquilo que o Espírito Santo me entregou daqui a pouco, eu estava até anotando no celular algumas coisas, será capaz de transformar a sua mente e a sua história nos próximos dias.
Levante a mão para receber uma palavra de Deus. Eu sinto que o Espírito Santo está aqui nesse lugar. A voz de Deus vai entrar pelo seu ouvido. Oh, glória. E Deus vai romper algumas barreiras na sua alma aqui. Algumas ciladas que foram armadas, emocionais na sua vida, serão destruídas. Fortalezas na sua mente serão quebradas. E o Senhor vai te fazer avançar para um destino de muito poder e de muita glória. Eu vou dizer de novo: Jesus vai te usar demais. Oh, glória! Eu gosto da Assembleia de Deus Canaã, porque parece que as pessoas recebem a verdade. Tem um camarada nesse país que eu gosto demais dele. Eu ouço ele quase todos os dias. É o apóstolo Luiz Hermínio. Ele está na lista dos meus 5 pregadores que mais ouço. E ele tem um testemunho que eu amo demais. Eu tenho repetido muito esses dias. O Luiz era usuário de droga, filho e neto de crente, mas distanciou-se na juventude, foi para o mundo e começou a usar droga e a traficar. Já estava casado, vendia tudo que tinha em casa, endividado com os traficantes. Um dia o Senhor Jesus trouxe o Luiz de volta. Quando o Luiz voltou para o Senhor, a esposa dele, muito sábia, olhou para ele e disse assim: eu vou trabalhar para sustentar a casa enquanto você vai fazer a obra. Eu só quero você fazendo a obra. Ela foi trabalhar, a irmã Iraci. O Luiz arrumou uma Monarch, colocou um caixote de tomates atrás e escreveu: Viatura do Amor. Ele foi no centro de recuperações, conversou com os donos e disse assim: eu quero sustentar drogados aqui dentro. Quanto é? Ele disse: é um pouco caro. Ele disse assim: eu posso pagar com alimento? Ele disse: pode. Todos os bêbados e drogados que ele levava para o centro de recuperação, ele sustentava com alimento. E o Luiz saía de casa em casa, batendo na porta das pessoas, pedindo alimento para sustentar os usuários no centro de recuperação. Ele conta que um dia o pneu da bicicleta furou e ele chegou em casa muito zangado. A esposa estava trabalhando muito e ele não tinha R$1 para consertar o pneu da bicicleta. Ele chegou para a mulher e disse assim: hoje nós não vamos no culto. Ela olhou para ele e disse assim: nós vamos para o culto, vá tomar banho. Ele foi tomar banho, saiu, foi de pé para o culto. Igrejinha pequena, um pastor muito simples, pregando a palavra. Deus usou o pastor numa palavra de autoridade. De repente o pastor olhou e disse assim: assim diz o Senhor, Deus vai levantar um homem em Itajaí, e esse homem vai ser tão usado pelo Espírito Santo que vão vir pessoas do mundo inteiro ouvi-lo pregar aqui nessa cidade. Quando a palavra foi liberada, o Luiz ficou em pé. O Luiz ficou em pé e começou a gritar. No templozinho pequeno, pouca gente, ele começou a gritar: ei pastor, esse homem que o senhor está falando aí sou eu. A mulher agarrou no Luiz e disse: senta, Luiz, tu está atrapalhando o culto. Sento não, mulher. Esse homem que ele está falando aí sou eu. Sou eu que Jesus vai usar nesta cidade. Eu vou viajar o mundo pregando o Evangelho. Eu não sei se você crê, mas Deus vai levantar pregadores aqui em Belágua. Os maiores profetas do Maranhão não vão sair de São Luís, vão sair de Belágua. Eu estou na veia profética aqui agora. Encanaia, saia, vai. Os homens mais usados do Maranhão vão sair desse chão. É aqui neste lugar que Deus vai levantar.
Pelo amor de Deus, tem alguém crendo nessa palavra? Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai me levantar. Diga para alguém que está do seu lado, diga assim: essa palavra é para mim. Grita aí, pelo amor de Deus. Aponta para alguém e diz para ele: essa palavra é para mim. Vaso de azeite sobre nós aqui. Há muita unção sobre esse céu, e o diabo não vai vencer essa guerra. O diabo não vai atrapalhar. Já tem alguém recebendo unção aí. Você está com o corpo arrepiado, né, rapaz? É porque Jesus veio te pegar hoje. Jesus veio te pegar hoje. Ei, moço, Jesus veio te pegar. Ai, eu quero. Existe uma palavra sobre nós. Em Isaías capítulo 61. Que é o capítulo da unção do Espírito sobre Jesus. Eu vou lhe dar um conselho: não se assuste. Coisas muito profundas vão acontecer aqui essa noite. Eu sei quem foi que me mandou vir pregar aqui nesse lugar hoje. O Senhor está quebrando um laço terrível do diabo agora. Meu Deus, que coisa terrível. Satanás estava arquitetando algo terrível contra essa igreja, contra este povo. Mas assim diz o Senhor: eu estou visitando a casa de um grande desta cidade. Há um homem que range os dentes contra essa obra. Tem sede desse trabalho. Já liberou palavras de maldição contra esse povo, mas assim diz o Senhor: eu transformei a palavra de maldição em bênção. O Senhor está visitando uma casa agora. Não se assuste com o que o Deus dos céus vai fazer. Segure a mão direita e esquerda de alguém. Eu estou debaixo da graça. Diga para essa pessoa: você vai sair daqui cheio do Espírito. Uau, fala forte. Cheio. Existe uma palavra sobre nós em Isaías 61. Eu estava pensando em pregar isso, mas Deus me deu outra coisa. Isaías 61 é o capítulo da unção do Espírito sobre Jesus, sobre a obra de restauração dos homens. E tem um texto que os irmãos conhecem que diz assim: edificarão as cidades antigamente assoladas, destruídas de geração em geração. Esse texto não é sobre Jesus, é sobre nós. O papel da igreja é restaurar aquilo que o diabo destruiu, aquilo que Satanás perverteu, destruiu, assolou. Só a igreja tem condições para restaurar, porque esse é o principal objetivo do inferno. Sente um minuto, sente. Esse é o principal objetivo do inferno: é destruir aquilo que Deus fez. Ele está fazendo isso desde Adão, desde o jardim. Satanás investe pesado para destruir aquilo que Deus fez, aquilo que Deus criou.
Rafael, o objetivo central do diabo é deturpar aquilo que Deus criou. É isso que ele fez com o homem. Ele pega o homem que Deus fez a sua imagem e semelhança e coloca ele para colocar silicone. Fica parecendo uma mulher. O diabo faz isso. Ele coloca o homem para vestir-se de mulher e a mulher para vestir-se de homem, numa clara intenção de desmanchar aquilo que Deus, ou perverter aquilo que Deus fez. Foi assim com Israel também. O diabo sempre trabalhou para perverter Israel. E esse também é o objetivo do diabo com a igreja. É perverter a obra do Espírito, a obra maravilhosa feita pelo Espírito Santo na igreja. E esse texto que nós lemos, ele demonstra isso de uma maneira maravilhosa. Porque aqui nós temos um homem que está no trono. O nome dele é Acabe. Acabe, filho de Onri. Os textos anteriores vão falar quem foi Onri. E vão nos apresentar um homem que conseguiu ser o pior rei da história de Israel. Você sabe que aqui Israel está dividido em duas nações. Reino do Norte, 10 tribos. Capital Samaria. Reino do Sul, 2 tribos. Capital Jerusalém. Você vai ver que o objetivo do diabo é perverter. Quando Onri morre e assume o trono Acabe, Acabe já tinha do seu pai o exemplo de como não governar. Um exemplo de um homem que perverteu as coisas e que não quis servir a Deus. Só que existem pessoas que têm a condição e a capacidade de piorar, mesmo tendo exemplos negativos. Tem gente que às vezes tem um exemplo negativo dentro de casa, e quando ele casa, ele consegue trazer uma herança e ser pior ainda do que seu pai foi. Uma vez lançaram uma palavra de maldição sobre mim dessa forma. A história é muito longa, eu só sei que uma tia minha, irmã de meu pai, olhou para mim e disse assim: você vai ser pior do que seu pai. Ela estava dizendo que eu iria ser um bêbado, que eu ia ser um prostituto, que eu ia ser um homem com um caráter totalmente pervertido. Ela lançou essa palavra sobre mim, que eu seria pior do que meu pai. Mas aí o Senhor olhou lá no trono e disse assim: essa palavra não tem validade, eu sou aquele que libero a minha palavra. Existem pessoas que têm exemplos negativos dentro de casa, mas ao invés de tomar um caminho inverso, eles tomam o mesmo caminho e às vezes conseguem ser pior do que aqueles que vieram antes deles. E Acabe conseguiu. O texto diz assim, que Acabe foi o rei pior da história de Israel. Agora você olha, Acabe foi pior por quê? Porque ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, filha de Etibaal, dos Sidônios. Acabe, ao invés de procurar uma mulher de Deus para casar, ele foi querer fazer uma aliança política, um casamento com interesses, e foi lá nos Sidônios buscar uma mulher que era sacerdotisa de Baal, sacerdotisa de Acera, uma mulher com um caráter totalmente pervertido, uma mulher maligna, tão terrível, que lá na carta à igreja de Tiatira, se não me falha a memória, o Senhor fala com uma mulher e diz: vocês toleram Jezabel, a profetisa, não porque o nome da mulher fosse Jezabel, mas por causa do seu caráter corrompido e do espírito de prostituição que estava sobre ela. Jezabel se transformou no modelo de uma pessoa pervertida. Por quê? Porque quando ela veio para Samaria, ela trouxe a imagem de Baal e a imagem de Acera, deuses dos Sidônios. Acera era mulher de Baal. Quando ela chega,
Acabe entrega para ela o governo no que diz respeito à religião, porque ela era sacerdotisa de Baal, e ele assume a política e a guerra. O que acontece? A primeira ordem de Jezabel foi: destitui o culto a Jeová, derruba os altares de Jeová na terra de Israel. Aonde tiver um altar levantado ao Deus Jeová, deveria ser destruído. Convocou todos os profetas do Senhor para a praça da cidade, colocou uma mesa de banquete na frente deles e disse assim: a partir de hoje Jeová morreu aqui em Israel. O Deus de Israel é Baal. Perversão. Destrai o culto a Jeová e estabelece um novo culto. Quando estabelece-se um novo culto, ela manda construir um templo na praça da cidade. Os profetas de Jeová, que ficaram com medo de morrer, se venderam, ou foram escondidos por Obadias dentro de uma caverna de 50 em 50. Outros, aqueles que se levantaram com a palavra da verdade, os homens corajosos, que não se dobram à corrupção de Jezabel, que não se vendem por causa de migalhas que caem da mesa dos corruptos. Homens que são fiéis ao Senhor, sem se importar com o que vai acontecer. Aleluia. Esses tiveram as suas vidas ameaçadas, corriam risco terrível de morte, fugiram, se esconderam para não morrer. O que aconteceu? O que aconteceu, pastor, é que estabeleceu-se um culto de perversão dentro da praça de Samaria. Como era o culto a Baal? Os sacerdotes de Baal deitavam-se com as profetisas de Acera em praça pública. Eles tinham relações e as sacerdotisas de Acera engravidavam. 9 meses depois, quando as crianças nasciam, elas eram oferecidas a Baal em sacrifício. Era orgia em praça pública. Toda a moralidade que foi estabelecida por Deus foi pervertido por Jezabel. Todo aquele padrão que Deus estabeleceu havia sido pervertido. Não é isso que estão querendo fazer com o Brasil? Tudo aquilo que nós herdamos como herança, os princípios bíblicos, princípios basilares que norteiam a sociedade, os princípios cristãos que estão entranhados na sociedade, princípios principais como família, como boa conduta, como moral, como nome, como caráter, estão sendo todos os dias deturpados. A Argentina aqui dos nossos lados, eu já preguei isso aqui, a Argentina aqui do nosso lado, um país que antigamente era grandioso, que já foi o país mais poderoso da América do Sul, aprovou em praça pública o assassinato de crianças no ventre das suas mães. Parecia um culto a Satanás. Milhares e milhares de mulheres praticamente nuas no meio das praças. Os deputados na Câmara votando. Quando saiu a notícia que foi aprovado o aborto, parecia um gol em final de Copa do Mundo. Começaram a celebrar lá fora. Quando eu assisti esse vídeo, o Espírito Santo me disse: é isso que desejam fazer nesse país. Mas nesse país Deus ainda tem profeta para abrir a boca e falar. Nesse país ainda tem uma igreja que ora. Cadê os crentes que oram? Eu vou perguntar de novo, você não está aqui? Aonde estão os crentes que ainda têm boca no pó? Pastor Nonato, meses depois que Jezabel assumiu o trono, Israel não se parecia mais com Israel. Porque é isso que o diabo deseja fazer: é assolar, é destruir, é perverter.
E eu não estou falando de destruição natural. Eu não estou falando de ruas esburacadas. Eu não estou falando de uma cidade feia. Não, eu estou falando de uma cidade imoral. Porque é isso que o diabo deseja fazer. É normalizar o pecado. O maior investimento do diabo é destruir espiritualmente uma cidade. Como? Ele estabelece governos de principados para governar a cidade espiritualmente. Não é apenas um homem mau que está à frente da cidade no governo político. É um homem mau ou uma mulher má governada por um principado que o diabo estabeleceu. Irmão, eu estou sentindo tanta autoridade do Espírito. O diabo governa uma cidade é através de políticos corruptos, imorais, autoridades que deveriam estar debaixo do governo divino, mas estão sendo governados pelo diabo. Aí eles trazem festas imorais para a cidade. Eles estabelecem festas terríveis para fazer os jovens se prostituírem. Normalizam coisas que Deus odeia. Estabelecem passeatas, paradas gays e coisas que vão contra a santidade de Deus. Mas assim diz o Senhor: não importa como esteja, Deus ainda tem um remanescente fiel. Levanta a mão direita que eu estou sentindo o poder dessa palavra. Deus vai destituir algumas coisas aqui essa noite. Eu vou dizer de novo: tem gente brincando com o povo de Deus. Deus vai quebrar Nabucodonosor aqui hoje. Tem gente batendo no peito e dizendo: eu mando, eu faço, eu tenho, eu sou, eu governo, eu controlo. Tu és só um boneco nas mãos do diabo, rapaz. Tu és só um escravo do diabo. Desce do pedestal. Jesus é Senhor. Mas cadê o povo de Deus aqui? Eu quero a igreja com as duas mãos levantadas agora. Eu estou sentindo graça demais. Sinta da unção que eu estou sentindo aqui em cima. Abre essa boca e comece a falar em línguas estranhas. Nós vamos bombardear os céus de Belágua hoje. Deus já mandou anjos para Belágua. O Senhor está me falando sobre miríades de anjos sobre os céus dessa região. Os céus dessa região estão fechados. Eu estou orando desde ontem, pastor André. E eu estou perguntando para Jesus: me explica o que está acontecendo em Belágua. Porque eu sinto que há algo diferente acontecendo nos céus dessa cidade. E eu estou desde ontem trancado, pedindo: Jesus, me mostra, me revela. Se o Senhor me falar, eu entrego. O que está acontecendo? O Senhor me disse hoje à tarde: o diabo mandou mais guerreiros dele para essa cidade. O diabo arquitetou lá no inferno, sentado com seus generais, um meio para parar essa obra. Eu não sou menino, o Senhor me conhece. Satanás escreveu e disse assim: eu preciso de mais demônios sobre os céus de Belágua. Eu preciso de alguma forma fechar aquela porta, porque está me dando prejuízo. O diabo enviou esse ano de 2022 exércitos maiores de demônios para Belágua. E coisas terríveis estão acontecendo. O diabo arquitetou tua morte, a morte dos teus filhos, a morte da tua esposa. O diabo planejou tudo e mandou demônios para agir no coração de homens maus.
O diabo arquitetou a morte do teu filho. Não era para ter festa, era para estar tudo de luto. O diabo arquitetou para poder destruir isso aqui. O Senhor me disse: 2022 foi um ano de guerra. Foi ou não foi? 2022 foi um ano de batalha. Meus servos passaram privações nesta cidade como nenhum outro ano. 2022 foi um ano de guerra. Mas assim diz o Senhor: meu exército chegou para dar vitória nessa peleja. Tem alguém comigo? Levanta as mãos. Deus vai colocar anjos sob teu cuidado. Levanta a mão. Deus vai colocar anjos ao teu dispor e à tua casa. Eles vieram para pelejar. Eles não vieram para apaziguar nada. Eles não vieram te consolar. Eles vieram para pelejar. Eles estão com a espada na mão. E o Senhor está dizendo: não desiste, começa a marchar. Porque quando tu marcha, eles marcham. E o inferno perde a guerra. Cadê os guerreiros de Belágua aqui? Há uma multidão de crentes dormindo em Belágua. Há uma igreja dormente em Belágua. Mas Deus tem guerreiros. Deus tem guerreiros. Coloque essa mão cheia de unção sobre alguém. Declara a vitória. Diga: Jesus vai te dar vitória. Pode dizer, diga: essa guerra não é sua. Deus já mandou reforço. Uau! Deus já mandou reforço. O reforço já chegou. Não vai chegar não, Elisandro. O reforço já chegou. Já pisou no chão de Belágua. Olha, eu sou menino não, eu sei o que eu estou sentindo. Deus está me mostrando anjos marchando nas ruas dessa cidade, pisando no chão dessa cidade que levanta poeira. Demônios estão recuando. Chegou a unção que Deus tinha para vocês. Pecanaisa. 2 minutos para você adorar, porque a glória de Deus está descendo aqui. Assim diz o Senhor: guerreiros da minha obra, eu já enviei o reforço. Não se assustem. Belágua está cercada com meu exército. Meu Deus. O diabo está recuando e é hora de vocês avançarem. Marcha, minha igreja. Levanta a poeira neste templo. Recebam a minha glória. Pega, 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 pega.
por causa de tudo que Deus já fez aqui. E eu ouço a voz do meu amor. O meu amado está me dizendo desse jeito: como resposta àquilo que o diabo planejou fazer, por causa do prejuízo que eles estavam dando aqui, se eles quiserem, agora é que o inferno vai ter prejuízo nessa cidade. Há uma unção terrível nesse lugar. Satanás pensou que tinha vencido e Elias estava de joelho. O diabo pensou que tinha vencido a guerra, ninguém conhecia Elias. Uma aldeia, Tisbe, lá em Gileade, um homem de joelhos. Tiago disse: Elias estava orando. Tem gente incomodado com o que o inferno está fazendo, irmão. Tem gente com medo. Tem gente assustado. Tem gente trancado. Mas tem gente dizendo: se o Senhor me der unção, eu vou lá. A história daqueles que se importam não é dos que se escondem. Aqueles que se escondem não terão histórias para contar. Quem tem história para contar é quem está orando, dizendo: o negócio está feio lá, mas se o Senhor me der unção, eu vou lá. Deus está procurando cabra macho hoje aqui em Belágua. Deus está procurando mulher de coragem aqui essa noite. Gente que ainda chora por um bêbado. Gente que olha para o camarada que está vestido de mulher e diz assim: não é desse jeito, se o Senhor me der unção, eu vou ganhar ele. Tem gente que está aqui dentro que não está conseguindo dormir de madrugada, porque Deus acendeu nele um desespero. Ele está chorando e está dizendo: se o Senhor me der unção, eu vou lá. A história não é para os que se escondem. A história é para aqueles que se importam. O senhor assistiu um programa e Deus fez isso aqui. Um programa de tarde e uma voz do Espírito: eu quero uma obra em Belágua. E Deus fez isso aqui. A história dos que se importam. O trabalho estava fechado e ele estava dizendo: eu preciso de um obreiro em Belágua. E o senhor não veio porque já tinha nada pronto. Aqui não tinha nada. Os outros foram embora e aqui não tinha nada. Mas o senhor olhou para os drogados e disse: Deus pode fazer um presbítero desse cara. O senhor olhou para os ladrões e disse assim: se Jesus me mandar para lá, aquele cara vai virar dirigente. A história não é daqueles que contam derrota, é daqueles que se posicionam para mudar a realidade. Eu vou dizer de novo, só meia dúzia entendeu, rapaz. Porque contar o problema todo mundo conta. Belágua é pobre, Belágua tem não sei o que, Belágua tem droga, Belágua tem isso, Belágua tem aquilo. Todo mundo sabe o que Belágua tem de ruim. Eu quero ver alguém se levantar e dizer assim: Deus vai mudar a história daquela cidade. Todo mundo sabe quantas bocas de fumo tem em Belágua. Todo mundo sabe que é um centro terrível de praticantes de magia negra, sabe de coisas ruins, sabe dos assaltos, sabe da prostituição, sabe do nível de criminalidade. Mas tem alguém que está aqui essa noite e está dizendo: se o Senhor me der a unção que eu sei que Ele pode me dar, a história de Belágua vai mudar. Vai. Deus só precisou de um Elias. Tem alguém comigo?
Deus só precisou de um Elias para fazer os pilares de Jezabel estremecerem. Um homem que ora, não ora para ganhar dinheiro, não ora para ser famoso, ora porque está zangado com o diabo, ora porque ama as almas, ora porque diz: o Senhor pode me usar. Meu Deus, Jesus vai te usar só por causa desse grito. Não sai. Olha isso, olha. Minha seca. Pegue-se a cai. Eu nem isso, né, eu já participei de cultos muito bons em Belágua, mas com o nível da unção que está aqui essa noite ainda não. Hoje Deus vai derramar aqui. Levanta essa mão direita, meu filho. Se coloca à disposição, rapaz. Jamais sai. O pastor Nonato Elias podia ter ficado lá na casinha dele. Elias podia ter ficado lá na casinha dele. O problema estava em Samaria. Deixa Samaria para lá. Deixa Acabe e Jezabel se virar. Se Deus, aí tem gente que diz assim: se Deus quiser derrubar, Deus derruba. Se Deus quiser fazer, Deus faz. Mas Deus faz é com a gente. É com gente que... Tem alguém comigo aqui. É com gente que se coloca à disposição. Ei, vai achar a Senhor, ninguém me conhece. Tem alguém aqui que está orando desse jeito: Senhor, ninguém me conhece. Ninguém sabe quem eu sou. Eu moro aqui numa casinha de tapera. Eu mal tenho o que comer, Jesus. Mas se o Senhor me der unção, o Senhor pode dar um mais. Eita, que eu estou doido por unção aqui essa noite. Eu estou dizendo para ele: se o Senhor me der unção, o Senhor vai ver um gordinho doido correndo nesse país. Eu só quero unção. Coragem Ele já me deu. Eu só quero unção. Coragem Ele já me deu. Eu quero poder. Eu quero poder. Fecha os olhos, fecha os olhos. Fecha os olhos. A história é para os que se importam. Fecha os olhos. Escute uma coisa. De olhos fechados, cabeça curvada. Deus está procurando gente para usar aqui. E Deus não está preocupado com o seu nome. Deus não está preocupado com quem você é. Deus está olhando para a sua disposição hoje. Eu vou deixar você orar um pouquinho. Ele está ouvindo, ora. Ora. Algo surpreendente está acontecendo aqui. Tem um desviado aqui que está orando. E está dizendo: eu quero ser usado. Tu sabe que é tu que Jesus está ouvindo. Ele te quer aqui essa noite. Sinta essa presença. Vocês vão se assustar com os próximos anos. A Assembleia de Deus Canaã em Belágua está subindo de patamar. E Deus me disse que tem algo para fazer lá em Canaã também.
Tem um nível novo lá em Canaã. Novo. Deus quer levar a igreja de Canaã para outro patamar. Uau! Pastor Marcos, eu estou disposto. Eu não sirvo para outra coisa. Eu só choro para ser usado, Pastor Marcos. O maior desejo da minha alma é ser usado pelo Espírito. Pastor Marcos, essa mensagem é toda para mim. Eu choro dias seguidos dizendo: Espírito Santo, eu preciso dessa unção. Meu Deus. Existem 3 níveis de unção sendo derramados aqui dentro agora. Deus está usando vocês muito aqui, mas tem uma unção nova aqui. 3 tipos. Deus vai ungir gente que vai usar na cidade e ao redor agora. Gente aqui que vai ser muito usado aqui ao redor. Deus está ungindo pessoas que vão ser usadas nesse estado, que vão sair daqui para ser usados no Maranhão inteiro. E Deus está ungindo gente aqui que vai rodear a nação. Quanto maior o nível de unção, menor é o número de pessoas. Só que Deus vai ungir esses 3 tipos de pessoas aqui agora. E essa unção que vai descer vai ser a resposta de Deus à afronta do diabo. Estou ouvindo o gemido de alguém que está sendo cheio. Agora é muito importante. Espírito de Deus, amado da minha alma, minhas mãos estão erguidas diante do povo, como tu disseste. Tu estás ungindo cabeças aqui agora. Gente que vai ser usado aqui ao redor de forma tremenda. Tu estás ungindo pessoas para esse estado. E tu estás ungindo pessoas para essa nação e fora dela. Senhor, que chamada tremenda tu tens nesta pequena cidade. Tu reservaste essa tisbe, Senhor, este celeiro de profetas. Que unção forte o Senhor está derramando agora. Meu Deus, que coisa tremenda. Tu vais correr essa nação. Eu já te levei em muitos lugares, mas tu vais correr esta nação em pássaros com asas de ferro. Eu te darei muitas almas. Tu sabes o que eu derramei sobre a cabeça dele. Coloquei ele debaixo do teu sacerdócio, para que tu o treines. Coloquei ele no teu coração como um filho. Tu cuidas dele distante na oração, com um coração de pai. Mas tu sabes que o que eu tenho para ele é maior do que Belém. Que eu dei a ele um fogo e uma unção de evangelista. Tem gente pregando coisa forte.
Pode pegar que está descendo. Comece a receber a unção que o Espírito Santo disse que ia derramar sobre você. Levante as mãos alto, levante as mãos alto. Começou a descer aquilo que o Espírito Santo disse que ia descer. Assim diz o Senhor: tu tens coragem de me dar a tua vida como oferta? Se tiveres coragem, vem para o altar que eu tenho uma unção para te dar aqui. Corre.